Olá! Hoje, quinta-feira, 26 de novembro de 2020. E o mundo todo está chorando a perda de Diego Armando Maradona, um argentino genial, grande craque no futebol e rei em dois continentes. Em 1958 se consagrou no mundo Edson Arantes Nascimento, o Pelé, segundo os franceses batizaram Le Roi de Football, o rei do futebol. Maradona foi rei também, uma geração depois, duas gerações depois, e foi rei em dois continentes. É uma coisa muito difícil. O Pelé foi campeão em dois continentes, né? Na América e na Europa. O Maradona foi rei em dois continentes, na América e na Europa. Como isso aconteceu? O Maradona é um menino de origem pobre, de um subúrbio de Buenos Aires e foi revelado pelo Argentino Júnior, foi para o Boca Juniors, de lá foi para o Barcelona. Não aconteceu grande coisa no Barcelona, que é um time muito grande. Ele ficou 2 anos lá e em 84 ele foi para o Napoli. Aí sim acontece o que eu chamo de reinado. O que é um reinado? O reinado é o seguinte: o Napoli era um time que brigava para não cair da primeira divisão para a segunda divisão, que acontecia frequentemente. E ele se tornou um deus em Nápoles porque, sob a batuta dele, um jogador genial, que estava vivendo a sua melhor fase, o Napoli ganhou scudettos, ou seja, bateu os grandes times europeus, a Juve de Turim, o Milan, e a Internazionale de Milão, o Roma, né, de Roma. Ele chegou, o Napoli conquistou sonhado scudetto, ganhou uma Copa da UEFA e teve como seus lugares tenentes no time do Napoli 2 brasileiros que não são tão reverenciados aqui, mas que foram grandes jogadores. O alemão, que era do Botafogo, e o Careca, que eu vi muitas vezes jogar pelo São Paulo, depois de ter visto também pelo Guarani de Campinas. Todos eles estão emocionadíssimos aí com a perda do Maradona. Nessa época em que o Maradona estava no seu auge, foi que ele foi conduzir a seleção argentina na Copa do México em 1986. Levou a Argentina ao título, fez o famoso gol da mão de Deus e, sobretudo, o gol que é apontado como o gol mais bonito de todas as Copas, nas quartas de final, contra a Inglaterra, simbolicamente, país adversário da Argentina na Guerra das Malvinas. É preciso explicar também que houve o futebol italiano tem tanta história, né, que a Itália se pretende criadora do futebol desde os romanos. E até hoje é o único, junto com os Estados Unidos, onde o futebol não tem tanta importância, é chamado de soccer, lá na Itália, calcio, não é futebol. A Itália foi campeã em 34 e 38, campeã do mundo, tinha um timaço. Mas nos anos 50 e 60 perdeu o contato com a Copa Jules Rimet, a Copa de Ouro dos Mundiais. Por que isso? Porque o time base, o melhor time da Itália era o Torino, de Turim. E o Torino, onde jogou o Júnior, que jogou no Flamengo, o Torino tinha o melhor time do mundo na época, foi fazer um amistoso em Lisboa e, ao voltar para a Itália, o avião em que o time viajava, com um péssimo tempo, a atmosfera muito carregada, bateu no muro da Basílica de Superga, nos arredores de Turim, e todo o time morreu. O desempenho da Itália na Copa de 50 foi muito prejudicado por isso, e a Itália só viria a brilhar numa final de Copa do Mundo quando perdeu para o Brasil por 4-1 na primeira Copa do México. Depois a Itália ganhou 2 outros campeonatos, né? Aquele campeonato de 82, que o Brasil teve uma das suas melhores seleções e foi eliminado pela Itália, e o campeonato de 2006, que foi disputado na Alemanha. Mas aí o Maradona não jogava mais e não temos mais o que comentar. O que é certo é que hoje Buenos Aires chorou muito, mas também Nápoles chorou muito. E o presidente do clube, do Napoli,
anunciou que o estádio do Napoli passa a se chamar Diego Armando Maradona. Muita gente aqui no Brasil reclamou que o Bolsonaro não se juntou às lamentações da morte de Maradona. Eu desconfio que o Bolsonaro não sabe quem é Maradona. A cultura geral do Bolsonaro, como todo mundo sabe, é muito precária. Pode ser que ele não saiba quem é Maradona, ou que ele tenha preconceito contra argentino, que é uma coisa muito própria de uma pessoa pouco ilustrada como ele. O certo é que isso não faz a menor diferença. Até agora o Bolsonaro nem reconheceu o Joe Biden, né? Presidente dos Estados Unidos, imagina lamentar o Maradona. Agora, quem importava, lamentou, né? O Pelé, por exemplo, se dispôs a jogar uma pelada com ele no céu, quando partir para junto dele. O Careca também falou algo parecido, etc, etc. Agora, enquanto a Argentina chora o Maradona no seu velório na Casa Rosada, um símbolo do fato dele ser o grande ídolo da história da Argentina, tem até uma igreja dedicada a ele, eu quero comentar um tweet que eu elogiei muito ontem, da Heloísa Bolsonaro, mulher do Eduardo Bananinha. Ela, ao responder a uma admiradora que perguntou se iria vacinar a filha, ela disse que, claro, que ia vacinar a filha, porque não vacinar é coisa de retardado. Aí houve uma pressão muito grande sobre ela, essa guerra aí contra a vacina, ela recuou, voltou atrás e tal. Agora, eu até acho que essa pressão foi mais porque o nome da menina é Geórgia, e certamente o Bananinha já deve ter sido cobrado pelo Trump e deixou de vir até deixar de ser, junto com o pai, um pato do Donald, porque a filha dele tem o nome do estado em que o Joe Biden, um estado que era republicano e no qual o Joe Biden venceu o Donald do pato, ou o pato do Donald, né? Olha, hoje, no comentário que eu faço na rádio, eu dei muito destaque, Rádio Eldorado, eu dei muito destaque a uma nota técnica do Ministério Público, um assunto que eu já levantei aqui e que foi levantado aqui pelo Roberto Liviano, presidente do Não Aceito Corrupção. A forma assintosa com que o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, como relator da nova lei da improbidade, tratou o projeto da nova lei, que é um projeto de Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, e ele simplesmente devassou e devastou o texto original, e os procuradores estão acusando a vida daqueles que praticam improbidade administrativa está sendo facilitada por esse projeto. Aí, eu já falei muito disso, mas agora eu estou voltando a falar porque os jornais estão dando o apoio que o senhor Zaratini está recebendo do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros, como se sabe, é mantido lá na liderança do governo porque é o único membro do Congresso que tem um QI abaixo do QI do Bolsonaro. Falar em QI do Bolsonaro, o Bolsonaro disse que não tem nada a ver com o que aconteceu no apagão do Amapá. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro deve achar que o Amapá pertence à Guiana, né? Não é do Brasil. Porque, sendo presidente do Brasil, ele devia ser responsável por todo apagão possível, porque é o Ministério das Minas e Energia, ocupado pelo contra-almirante Bento, o maldito Albuquerque, né? É quem mexe os pauzinhos na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que cuida de fiscalizar as empresas privadas, uma das quais é a responsável pelo apagão, pelo blackout do Amapá. Mas não é novidade. Da mesma forma que não conhece Maradona, que não reconhece Joe Biden, o Bolsonaro não assume responsabilidade sobre nada. É o presidente mais irresponsável da história do Brasil. Olha, a Cruzoé, do antagonista, informa, eu vou ler aqui umas anotações que eu fiz a partir da matéria da Cruzoé, que Augusto Aras escolheu para coordenar a Greenfield, a Lava Jato de Brasília, que apura desvios bilionários dos fundos de pensão das estatais, o juiz Celso III, do Rio Grande do Sul, que publicamente defende o Procurador-Geral da República e é contra a Força Tarefa de Curitiba. A Greenfield vem se juntar agora à Lava Jato de São Paulo.
que não descobre ninguém, que não pune ninguém, que é um verdadeiro cemitério. Ou, como dizia senhor Alexandre, lá de São João do Rio do Peixe, em cujo município eu nasci, o Iraúna era distrito, é um cemitério de investigações, né? Na Castelo de Areia, o embrião da Lava Jato, Márcio Tomás Bastos, pagou propina ao então presidente do STJ, Asfor Rocha, para que fosse arquivada a investigação. Confessou isso Palocci, numa delação premiada. O Márcio Tomás Bastos não estava sozinho. Seus cúmplices foram os que não investigaram. O caso do procurador Rodrigo de Grandes, que arquivou na pasta errada o pedido de cooperação internacional da Suíça, no caso Alstom, é escandaloso. E na gaveta errada o pedido de investigação ficou 3 anos. O que aconteceu? Sem ajuda, a Suíça arquivou a investigação, como certamente vai acontecer com aquele processo contra o Bolsonaro, do qual foi afastada a delegada pelo diretor da Polícia Federal, nomeado pelo Bolsonaro. Outros métodos foram utilizados pela escola de Márcio Tomás Bastos, o mercado negro das prescrições, em português claro, as prescrições remuneradas e o mercado persa de indicações para as cortes superiores que favorecem o lobby, como aconteceu na Operação Esquema. O S é um cifrão, Esquema S. Essa Operação Esquema S, ela tem a ver com, desde o início de setembro, o ponto de partida dela é a delação premiada do ex-presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz. Essa operação apurou desvios de 151 milhões de reais do Sistema S do Rio. Pois então, os advogados, tem vários advogados, tem 20 advogados comprometidos com essa operação, nessa operação. É a prostituição do judiciário, minha gente, do Ministério Público e da Polícia Federal, que possuem mandados quase vitalícios e o monopólio de apuração. Esse efeito vai durar muito tempo, a imprensa não tem como fazer cooperações internacionais, muito menos buscas e apreensões. Estes são tempos muito pouco alvissareiros, infelizmente, e a causa disso é o que eu chamei primeiro de bolsolulismo e agora eu chamo de bolsalulismo, porque tem a ver com as bolsas, a Bolsa Família, a Bolsa de Valores, com tudo o que o Bolsonaro respeita além da vida. Porque o Bolsonaro continua absolutamente indiferente, não apenas à morte de Maradona, mas à morte de 170 mil brasileiros por Covid, pelo simples fato de que todo mundo vai morrer, não é mesmo? Todo mundo aqui vai morrer. Quer dizer, não temos mais que evitar a morte de ninguém, porque todo mundo vai morrer. Não é uma lógica fantástica? Uma lógica desumana, mas fantástica. Até o Arthur gostou desse comentário aí. Mas eu vou acabar por aqui. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará. Adiós, Dom Diego.